Vamos lá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Fisicamente. Estamos aqui com mais um exercício do Consolidando Saberes, do livro 1, frente A, capítulo 1 de Grandezas Físicas, tá? Então, sem mais delongas, já roda a vinheta. Tananana, fisicamente. Então, vamos lá, estamos com o exercício 6, tá? 2 risquinhos, quer dizer que é um exercício um pouco mais complicado que o primeiro que a gente fez, da Universidade Física Amo Muito, brincadeira. Universidade Federal do Amazonas, né? Então vamos lá, primeiro grifar as coisas importantes do texto, né? Desconsiderando o Sol, a estrela mais próxima da Terra é a Alpha Centauri, Rigel Kentaurus, isso tá aqui é do Texas. Há uma distância de aproximadamente 4,4 anos-luz. Então vamos lá, distância de aproximadamente 4,4 anos-luz. Sabendo que 1 ano-luz equivale a aproximadamente 9,5 vezes 10 a quinta metros, então também é informação importante, né? Sempre que ele te dá uma equação, né? Provavelmente você pode utilizar ela em regra de 3, né? Podemos afirmar que a estrela Alpha Centauri dista aproximadamente quantos, né, quilômetros aqui de nós? Assinala a alternativa que completa corretamente a laguna do texto. Então a gente quer saber quanto que é essa distância, né, de 4,4 anos-luz em quilômetros. Primeira coisa, o que você deve saber? Bom, então, obviamente, você precisa saber o que a gente já viu no primeiro exercício, né, que são os prefixos do Sistema Internacional de Medidas, como converter uma medida na outra, e um pouquinho de notação científica. Além disso, seria legal você saber o que significa 1 ano-luz, já que é uma confusão para muitos alunos, né? Então, o que é 1 ano-luz? 1 ano-luz é uma medida de comprimento, e não uma medida de tempo. Então isso é muito importante, tá? Uma luz vai medir um comprimento, né? Uma distância. Em outras palavras, é a distância que a luz percorre viajando durante 1 ano. Então se você pegar a luz e deixar ela viajando durante 1 ano e calcular o quanto que ela andou, isso significa 1 ano-luz, tá? Então é uma medida de distância e não de tempo. A gente usa isso porque as distâncias no universo são muito grandes, né? E se a gente fosse escrever em metro ou em quilômetro, ficaria um número gigantesco. Então, só para vocês terem uma noção, vamos calcular qual seria essa distância. O texto já fala, né? Mas a gente vai chegar aqui fisicamente. A primeira coisa é lembrar como é que se calcula a velocidade de alguma coisa, né? Então, alguns já devem saber que para calcular uma velocidade constante, eu pego a distância que ela percorre e divido pelo tempo que demora, né? Se a gente passar aqui o tempo para cá multiplicando, a gente chega no clássico Deus vê tudo, né? Que a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Beleza, se a gente quiser descobrir essa distância, basta a gente pegar a velocidade da luz, que é uma constante universal, inclusive é o máximo que qualquer coisa pode atingir de velocidade. Ela é representada pela letrinha C, né? E ela vale aproximadamente aí 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É legal você saber dessa informação porque é a coisa mais rápida que pode existir no universo, né? E é uma constante usada em muitas outras equações, né? Só para a gente ter uma noção dessa grandeza, né? Eu estou falando de 3 com 8 zeros, então são 300 milhões de metros por segundo. Beleza? Ó, 100 mil milhão. Então, para a gente poder calcular, basta a gente pegar essa velocidade, 3 vezes 10 à oitava, e multiplicar pelo tempo que ela fica viajando, que seria 1 ano. Só que a gente tem que, sempre quando a gente vai colocar numa equação, tudo tem que estar na mesma unidade, né? E 1 ano é uma unidade de tempo. E a unidade aqui que a gente está usando de velocidade é metro por segundo. Então a gente tem que calcular antes quantos segundos que dura 1 ano, tá? Então como é que a gente faz isso? Vou dar uma dica aqui super valiosa de como transformar medidas de tempo, tá? Então você pode fazer o seguinte macete, ó. Você tem, por exemplo, os mais utilizados, né? Que é a hora, o minuto e o segundo. São os mais utilizados. Então, você sabe que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, você só precisa vir aqui, pegar o valor em hora e multiplicar por 60. Né? 1 hora, 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, você pode também multiplicar por 60. E aí você resolve o seu problema de transformar hora, minuto e segundo. Se você quiser jogar de segundo para minuto, adivinha? Divide por 60. Se você quiser jogar de minuto para hora, divide por 60 também.
É óbvio que unidades de tempo existem mais, né? Então, além da hora, por exemplo, a gente vai usar o ano, né? Então, depois da hora, a gente tem, por exemplo, o dia, né? Então, o dia equivale a 24 horas. Então, se você quiser transformar dia em hora, multiplica por 24. Se quiser de hora para dia, divide por 24. Ah, mas a gente não quer parar no dia. Tem um mês também, né? O mês tem aproximadamente 30 dias, vai depender do seu problema, né? Vamos colocar 30 dias. Então, se você multiplicar por dia, transforma mês em dia. Se você dividir por 30, você transforma em mês. E tem também o ano, né? Finalmente o que a gente quer, né? Um ano equivale a 12 meses, né? Então, se multiplicar por 12, você transforma ano em mês. Se divide por 12, mês em ano. Então, no nosso caso, como a gente quer pegar um ano e transformar em segundo, a gente vai ter que multiplicar, primeiro, um ano, né, que seria 1. A gente vai ter que fazer vezes 12 para virar mês. Aí, vezes 30 para virar dia. Aí, vezes 24 para virar hora. Vezes 60 para virar minuto. E vezes 60 de novo para virar segundo. Então é só a gente fazer essa conta aqui de cabeça, né? Então, como a gente já sabe, deixa a notação científica aí. E vamos fazer 3 vezes 1 vezes 12 vezes 30 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Então, fazendo aqui de cabeça, a gente vai fazer 3 vezes 1 vezes 12 vezes. Ao invés de a gente usar 30, né, para provavelmente bater o valor do enunciado, vamos usar 30,5, que é uma média, né? Tem mês que é 31, tem mês que é 30. Vou colocar 30,5 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Isso vai dar 94.867,200. 94.867,200. Ainda vezes 10 elevado à oitava, né? Agora sim, né? A gente usou nosso tempo em segundo, nossa distância nossa velocidade em metro por segundo, isso aqui saiu em metro. Só para a gente ter uma noção, 10 à oitava significa que esse número tem mais 8 casas. Então, na verdade, esse número ficaria assim, né? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Jesus amado. Então, esse número seria 100 mil, estou indo de 3 em 3, tá? Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Então é 9 quadrilhões, 486 trilhões, 720 bilhões de metros. Essa seria a distância de um ano-luz. Obviamente, como é que a gente vai escrever? Em notação científica, né? Então fica 9, aproximar aqui, ó, vai dar 9,4. Né? Lembra que a vírgula tem que sair daqui e parar aqui. Então vamos aproximar para 9,5. Então vai dar aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que é exatamente o que está no nosso enunciado. Tá vendo? Um ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 a 15 metros. Beleza. Então, basicamente, isso que seria legal você saber, né? O que significa um ano-luz, né? Até como calcular um ano-luz, se você quiser, usando Deus vê tudo, né? Formulinha de velocidade constante. E transformar medidas de tempo, que também é muito útil, tá? Então vamos para o exercício. Bom, então voltando, né? A gente quer saber basicamente quanto que seria 4,4 anos-luz em quilômetro, né? Então a gente faz uma regrinha de 3 simples, né? Ó. Põe aqui distância medida em ano-luz e distância também, só que medida em metros, que é a informação que a gente tem aqui, né? Então, um ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 a 15 metros.
Só que a gente não quer um ano-luz, a gente quer 4,4. É óbvio que, se você sabe que não precisa fazer regra de 3 para isso, né? É só multiplicar 4,4 por 9,5, já poderia fazer direto, né? Mas, enfim. Multiplicando em cruz, vai ficar que x é igual a 4,4 vezes 9,5 vezes 10 a 15. Então, lembrando, só fazer número com número, né? Então, é esse número vezes esse número, que vai dar 41,8, fiz de cabeça, vezes 10 a 15. Estamos trabalhando com metros, né? Bom, basicamente chegamos no nosso resultado. Só que as alternativas estão em notação científica e em quilômetros, né? Então a gente tem que transformar. Então lembrando lá de como transformar metro para quilômetro. Então metro para quilômetro, vamos mandar 1, 2, 3 casas para a esquerda. O nosso número então vai ficar 0,0418 vezes 10 a 15, só que agora quilômetros. Bom, transformando em quilômetros, agora só falta jogar para a notação científica, né? A gente vai pegar a vírgula que está aqui, vai andar 1, 2 e parar a vírgula aqui, né? Lembra que a regra tem que estar entre 1 e 10, né? Então aqui vira 4,1. Se eu colocar aqui vira 41, né? Então a vírgula tem que vir parar aqui no vermelho. Então, como a gente vai voltar duas casas, vai ficar x é igual a 4,18 vezes 10a. Cuidado, hein? A gente voltou duas casas, lembra? Sempre quando anda para a direita, diminui no expoente. Então isso vai ficar 15 menos 2, ou seja, 13, né? km. Tá? Como o exercício pediu aproximadamente, então a gente aproxima isso aqui. Em vez de 4,18, né? 4,2. 4,2 vezes 10 elevado a 13 km. E, finalmente, o nosso gabarito é a B. Beleza? Então, exercício aí de 2 esquinhos, né? A dificuldade está nesse entendimento do que é um ano-luz, né? Geralmente o aluno confunde ano-luz, né, com unidade de tempo. Então, obviamente, não precisava fazer todos aqueles cálculos para calcular um ano-luz. Era só fazer uma regra de 3 simples e ajustar a notação científica, mas é legal a gente saber como é que calcula um ano-luz, né? Então, por hoje é isso. Fui.